Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá bom? Eu sou a Leila, professora do primeiro ano, e estarei hoje ministrando para vocês a nossa aula de geografia com o conteúdo A Paisagem e seus elementos. Mas antes de iniciarmos nossa aula, vamos fazer uma oração juntinhos. Vamos juntar as mãos e agradecer Papai do Céu por mais um dia, pela nossa saúde. Vamos lá? Querido Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia. Abençoe o papai, a mamãe, os meus coleguinhas, as minhas professoras, aquelas criancinhas que não têm onde morar, todas aquelas pessoas que se encontram doentes nos hospitais. Dai-vos saúde e proteção. Amém? Amém! Gente, hoje o nosso conteúdo é a paisagem. Vamos falar de paisagem natural e paisagem modificada. Paisagem é tudo aquilo que podemos observar ao nosso redor. Ela varia de um lugar para outro. Tia Leila, então vamos pensar em uma cena número 1. Paisagem número 1. Vamos pensar em uma praia. O que podemos observar em uma praia, pessoal? Areia, água salgada. E na paisagem 2, vamos observar uma floresta. Vamos ver a diferença. Na floresta eu tenho árvores, eu tenho um rio com água doce, tenho bastante animais e lá não teve interferência humana. O que é interferência humana, tia Leila? Interferência humana é quando o homem transforma a natureza e faz construções, constrói casas, constrói shoppings, tá bom? Faz rodovias, faz estradas. A paisagem da cidade grande é diferente da paisagem das cidades menores, porque tem bastante rodovias. Nas cidades menores também há interferência humana, mas as ruas são menos movimentadas. As cidades grandes são mais movimentadas, tem bastante carros, bastante construções feitas pelo homem. Então vamos ver a diferença de paisagem natural e paisagem modificada. Eu trouxe aqui umas imagens. Primeiro, paisagem natural. Eu tenho aí 4 paisagens. Nós podemos observar que os elementos que compõem esta paisagem são água, árvores. Esse aqui é uma praia com água salgada. Tenho cachoeiras com bastante árvores. Tem um rio aqui com bastante gramas. Observem aí. Vocês observaram se tem alguma casa aí? Se tem shoppings? Se tem estradas? Não. Essa paisagem é chamada de paisagem natural. Ela não teve a interferência humana. Vou colocar aqui na paisagem natural. Mas vamos vermos a paisagem modificada. Vejam só a diferença das imagens número 1 para as imagens 2. Observem aqui. Na primeira imagem eu tenho uma hidrelétrica de Itaipu, localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Tenho outra usina aqui também e tenho 2 cidades com rodovias, bastante prédios comerciais, casas. Tá observando aqui, ó? Bastante carros. Nessa imagem houve a interferência humana. O homem interferiu na natureza e fez obras, construiu. Vamos agora lá para o livro de geografia, esse livro aqui de geografia. Abram na página 22, tá bom? Meus amores, abriram o livro na página 22, a paisagem e seus elementos. As paisagens são formadas por tudo o que podemos observar e variam de um lugar para o outro. Como eu expliquei para vocês, as paisagens elas variam de um lugar para o outro, pois cada uma delas é composta por diferentes elementos. Esses elementos podem ser naturais
ou seja, formados pela própria natureza, ou humanas, ou seja, criados pelos seres humanos. Que eu mostrei as imagens para vocês. A imagem número 1 só são elementos da natureza. E as imagens da 2, do muralzinho 2, elas são elementos criados pelo homem. Casas, estradas, carros. A paisagem natural é composta por elementos da natureza, sem modificações causadas pelo ser humano, como uma floresta ou um rio, por exemplo. Eu tenho aí 2 exemplos de imagens. Aí você observa a floresta e tem um rio. E a paisagem modificada é uma paisagem que foi modificada pelo ser humano, como uma estrada ou uma cidade, por exemplo. Eu tenho aí as 2 imagens, que eu tenho a estrada e tenho uma cidade, que houve a interferência humana. Vamos agora para a página 23, que temos uma atividade. Pinte a imagem que apresenta uma paisagem natural. Eu tenho 2 imagens. Aí você vai procurar qual das 2 imagens, de acordo com a explicação da tia Leila, você vai pintar a paisagem natural. A imagem que está representando a paisagem natural é azul ou a rosa, que está com as bordazinhas? Azul ou rosa? 2. Agora, pinte a paisagem que foi modificada pelo ser humano. A segunda questão é contrária da primeira. Na primeira, você vai pintar a paisagem natural, que não teve a interferência humana. E na 2, você vai pintar a paisagem modificada. Segunda, copie do retângulo o nome dos elementos da natureza representados pelas ilustrações. Eu tenho aí o sol, a rocha, a chuva e a água. E dentro do retângulo eu tenho os nomes, aí você vai copiar o nome desses elementos. Quarta questão. Circule na imagem o que está sendo solicitado de acordo com a legenda. Eu tenho um círculo vermelho, eu tenho animais. 2, que eu tenho o círculo verde, plantas, e azul, pessoas. Aí você vai seguir os comandos da atividade na página 23, quarta questão. Agora vamos para a página 24. Página 24. Quinta, desenhe abaixo uma paisagem natural que você já visitou e converse com seus colegas sobre esse local. Você vai desenhar uma paisagem natural e conversa com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, porque no momento não podemos conversar com os colegas somente por WhatsApp, pelo celular, tá bom? Aí você conversa com a mamãe, com o papai. Sexta, observe o quadro e copie apenas o nome das ilustrações que correspondem a elementos naturais. Você vai olhar aí no quadro e vai ver quais são os elementos naturais. Eu tenho peixe, caderno, pneu, sol, edifício, água, lápis. Aí você vai escrever o nome dos elementos da natureza, elementos naturais. Por que você chegou a essa conclusão? Por que você chegou a essa conclusão? Que os elementos que você escreveu são naturais? Aí você vai escrever sua resposta, pedir ajuda da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, do adulto responsável, tá bom? Sétima questão. Circule apenas as ilustrações que correspondem a vegetais. Aí você vai circular somente os vegetais. Oitava, marque com o X apenas as ilustrações que correspondem a animais. Aí você vai marcar um X somente as ilustrações que representam os animais. Na oitava questão. Na nona, classifique cada uma das paisagens em paisagem natural. Se for paisagem natural, você vai PN, paisagem natural, ou PM, se for paisagem modificada. PM, paisagem modificada. Eu tenho aí 4 imagens e você irá classificá-las em paisagem natural e paisagem modificada. Agora, podem fechar o livro de geografia e vamos agora para o livro de reforço, tá bom? Esse daqui, o livro de reforço. Página 71. Página 71 do livro de reforço.
essa página aqui que tem uma imagem, página 71. Todos prontos? Procure no diagrama 3 elementos que existem na paisagem natural. Você vai procurar no diagrama 3 elementos que existem na paisagem natural. Segunda, relacione as informações correspondentes. Eu tenho no 1, paisagem natural, no 2, paisagem modificada. E tenho as opções. É uma paisagem que foi modificada pelo ser humano. Qual foi a paisagem que foi modificada pelo ser humano? A paisagem natural ou a paisagem modificada? Você vai escolher se coloca o número 1 ou se coloca o número 2. É composta por elementos da natureza sem modificações causadas pelo ser humano. Você coloca 1 ou 2. Essa informação aqui corresponde à paisagem natural ou à paisagem modificada? Vamos lá para a terceira questão. Terceira questão. Complete as frases com as palavras adequadas. Eu tenho nome natural e tenho nome modificada. As estradas, os edifícios, as praças são elementos da paisagem. Esses elementos que eu acabei de citar para vocês, eles são elementos modificada, da paisagem modificada ou da paisagem natural? B. Os rios, as florestas, as montanhas são elementos da paisagem natural ou modificada. Esses elementos que eu acabei de citar para vocês são da paisagem natural ou da paisagem modificada? Quarta questão. Observe a imagem abaixo e complete o desenho com elementos construídos pelo ser humano. Você tem aqui a imagem. Eu tenho aqui uma imagem e você vai completar essa imagem com elementos construídos pelo ser humano, pelo homem, que é a interferência humana. Você vai escolher o que você vai fazer nessa paisagem para modificar ela de paisagem natural para paisagem modificada, com a interferência humana. Não esqueçam de escrever o nome completo de vocês, tá bom? Terminamos a atividade de geografia por aqui. Foi um grande prazer estar com vocês em mais uma aula. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!